Dando sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Nova Lima, o Banqueta em Foco de hoje recebe Cristiane Nunes, pré-candidata a prefeita de Nova Lima pelo PSOL. O Banqueta em Foco é transmitido pela TV Banqueta no canal 6 da NET Claro, para toda Nova Lima e também Belo Horizonte, além do canal comunitário brasileiro, que é a Com Brasil. E com isso, estamos sendo transmitidos para todo o Brasil através de todas as antenas por satélite de nosso país, além, é claro, das redes sociais da TV Banqueta. Cristiane Nunes, um prazer recebê-la aqui, seja muito Prazer é meu. bem-vinda. Muito Antes, obrigada. antes da gente entrar um pouquinho, dar uma geral de como você pensa, lembrando que você é pré-candidata, as propostas virão num segundo momento, a partir da confirmação de sua candidatura, mas se apresente para o nosso público. Quem é Cristiane Nunes? Olá, pessoal de Nova Lima. Meu nome é Cristiane Nunes. Eu sou uma mulher nascida e criada em Nova Lima, especificamente no bairro da Vila Operária, Vila Passos, Cristais. Na minha infância, eu frequentei a Escola Municipal Emília de Lima. Depois, eu tenho um percurso no Colégio Estadual. A partir disso, eu fui fazer universidade, fiz psicologia. Fiz mestrado na UFMG e hoje sou doutoranda, bolsista CAPES na PUC Minas. Eu conheço todas as ruelas de Nova Lima, também estive dentro da minha juventude articulada com movimentos da juventude, dos grupos de jovens, das igrejas, das gincanas do Centro Ideal, das idas na Orlândia, no Centro Ideal, no Retiro. Eu sou uma mulher de Nova Lima com todos os percursos que essa população já conhece, esses lugares e caminhos de Nova Lima. E por causa desse percurso todo, Cristiane, por que você, como você disse, mulher, quer ser candidata a prefeita de Nova Lima? Lembrando que estamos falando de uma cidade, nos dias de hoje, que a gente costuma dizer que é a joia do estado de Minas Gerais. Por que querer encarar esse desafio? Então, dentro desses percursos de Nova Lima, eu, enquanto mulher preta, mulher periférica, de origem pobre, filha de professora e de serralheiro, né? Eu quero aqui destacar que minha mãe, ela era professora do estado, trabalhou muitos anos no Emília de Lima, no Antonieta Dias. Meu pai, Tadeu Carlos, né? Foi serralheiro, carnavalesco das escolas de samba. Eu também perpassei por muitos cancelamentos na nossa cidade, né? Seja por dificuldades de acesso às políticas públicas de qualidade, seja por acesso a oportunidades de trabalho, seja por acesso a uma educação também de qualidade, né? Onde eu tive que buscar isso mais tarde. E as dificuldades também de discriminação social, racial, que infelizmente, em Nova Lima, tem esse lado que muitas vezes ele não é falado, ele não é revelado, né? E aí é a primeira vez que uma mulher preta se candidata à pré-candidatura da Prefeitura de Nova Lima. Isso diz muito, né? Nós tivemos uma candidatura de uma mulher branca em 2016, mas é a primeira vez que uma mulher preta se coloca nesse lugar. São 323 anos de pouca visibilidade da mulher nessa cidade, e principalmente das mulheres pretas. Então, eu acho que eu carrego essa história, essa luta, né, nesses caminhos excludentes que Nova Lima ainda tem, existe, e nós precisamos romper com essa história tão discriminante e misógina e de exclusão dessas maiorias de grupos sociais, que são as mulheres pretas, os pretos, os pobres, as pessoas com deficiência, né? A diversidade sexual, né? E tudo mais. Então a gente pode falar que a característica, o foco de sua campanha é nas pessoas? Sim, é a inclusão. Quando eu falo de pessoas com deficiência, né, que é uma das minhas causas principais, mas não é a única, né? Eu estou falando de inclusão de pessoas, né? E essas pessoas, elas são a maioria
da população de Nova Lima, né? Então, nós precisamos cuidar dessas pessoas invisibilizadas ao longo dessa história, né? Desde lá, da exploração, da mineração, dos ingleses estarem aqui na nossa cidade, né? Explorarem a mão de obra dos nativos, né? A população nativa de Nova Lima, ela foi escravizada em função da mineração, ela não foi visibilizada, né? É interessante que nem a história é contada por nós, e sim pelas pessoas que estiveram no poder e seus descendentes, né? Brancos, minoria, né? Porque hoje nós temos, Fred, dentro da população de Nova Lima, 61% de pardos e pretos. E são eles os menos representados, seja no executivo, seja nos cargos públicos, sejam nas grandes empresas. E a gente precisa dar visibilidade para esse povo que não aparece e que é o real formador da nossa cidade. Cristiane, vamos fazer um intervalozinho sobre seus pensamentos e fazer um pouco a avaliação do atual governo. Como você avalia o governo João Marcelo? Sim. Então, hoje eu posso falar que o governo João Marcelo, ele vem com o mesmo governo anterior, né? Que é muito focado para grandes obras, para macropolítica, né? Inclusive, nós temos um dado muito sério, né? Que em 2023... segundo dados, né, do IBGE, a prefeitura, o governo, né, gastou mais que arrecadou, né? E muitas vezes em grandes obras que foram agora finalizadas depois de 4 anos, mas que na verdade vêm com uma falta de finalização há mais de 8 anos, né? Então nós precisamos também entender as micropolíticas necessárias no nosso território. E que são as micropolíticas? Os fortalecimentos das políticas públicas de saúde, de educação, dos servidores públicos, que hoje isso não acontece, né? A especulação imobiliária que se dá na periferia com os grandes empresários, mas as pessoas pobres de Nova Lima, elas não possuem moradia, vivem muitas vezes empuxadinhos, né? E que elas gostariam de ter um imóvel próprio, um imóvel registrado, regularizado, e elas não conseguem adquirir em função dessa especulação imobiliária. Hoje nós temos em Nova Lima o metro quadrado um dos maiores do Brasil. 9.104, né? Comparado com os grandes centros urbanos do Rio de Janeiro, São Paulo. Então, para uma população que ganha pouco em sua maioria, a gente não tem acesso a políticas de moradia, a mobilidade social. O próprio prefeito diz que é um desafio, e é mesmo porque se dá uma cultura de não viabilizar transportes coletivos com qualidade, e com isso prioriza os carros individuais, né? E isso a gente precisa entender que a mobilidade hoje, quando se fala assim, tem tarifa de R$2, mas hoje Nova Lima tem o IDH, que poderia ser tarifa zero, a gente sabe disso, né? A dificuldade da transparência dos dados no portal da transparência em Nova Lima, é interessante que recentemente saiu dados de 21 cidades do estado de Minas Gerais, que tem um portal mais claro para a população, e Nova Lima é um dos piores nesse quesito, né? Então, nós precisamos... O que falta no governo João Marcelo? As micropolíticas voltadas para as pessoas, menos gastos, a valorização das políticas públicas de saúde e educação, a valorização das pessoas excluídas, a valorização dos servidores públicos, e aí eu digo, né, tanto efetivos quanto contratados, porque os contratados também acabam se tornando reféns, né, de uma possibilidade de governo. Tem um governo, é contratado. Sai o governo, já não tem mais estabilidade de emprego. Então, a gente precisa dar maior empregabilidade e estabilidade para os moradores de Nova Lima com um salário adequado e digno que essa cidade tanto propaga para o Brasil e para o nosso estado.
Dentro dessa desigualdade, Cristiane, foi até tema do jornal O Tempo dessa semana, mais de 2 páginas, dizendo sobre a questão da especulação imobiliária de Nova Lima e também referente à maior renda per capita do país. Essa renda per capita alta e a desigualdade que a gente vê dentro da nossa sede vai ser uma de suas prioridades? Tentar fazer algo para que diminua? Sim, porque nós sabemos que essa questão do índice de desenvolvimento humano, ela é multifatorial, né? Mas eu vou pegar um fator aqui. Por que que eleva-se o índice de desenvolvimento humano em Nova Lima? Por causa da minoria rica, né? Isso não é o retrato da maioria da população. E aí é engraçado que a gente procura dados para evidenciar isso, mas a gente tem que pegar o dado de uma fonte, o dado de outro, para entender esse processo, e eu acho que a população de Nova Lima precisa entender, como eu também busquei entender, essa desigualdade que existe em Nova Lima, né? É uma cidade mais excludente do que inclusiva, porque quando fala de uma cidade para todos, não é uma cidade para todos. E aí, se a gente pensar num dado interessante, Fred, e população de Nova Lima, né? Nós temos hoje, em Nova Lima, pessoas que se autodeclaram pretos, 13% da população, somente. E que se autodeclaram pardos, 48%. Unindo pretos e pardos, nós temos em torno de 61% da população de Nova Lima. É a maioria, né? E aí, quando você vai no CAGED, né, que é uma plataforma do Ministério do Trabalho, e que você vê a articulação da empregabilidade dessas pessoas em Nova Lima, o que que a gente percebe? A gente percebe que 12% dos homens de Nova Lima têm curso superior. 11,5% de mulheres em Nova Lima têm curso superior. Dentro desses 12% de homens e 11,5% de mulheres, a maioria é de brancos, né? E quando você percebe o salário dessas pessoas que têm nível superior em cargos de nível superior, o homem branco, ele ganha em torno de R$ 6.670. O homem preto, ele ganha metade disso, R$ 3.250. Então, se você pensar numa população preta, isso eu estou falando de nível superior. Se você pensar na população, que é um baixo índice, né? Inclusive, na nossa cidade não tem universidades públicas dentro do território, isso faz com que haja uma exclusão dessas pessoas e desse acesso ao curso superior e desse baixo salário que hoje nós temos em Nova Lima. Então, você, população de Nova Lima, né, quando você vai ao supermercado, para você a compra fica barata? Você tem o carro do ano que você pode transitar com um carro novo, atual, né? Você acha o custo de vida de Nova Lima baixo? Você tem uma casa própria, adequada e registrada em seu nome, né? Então, tudo isso, as pessoas, você tem acesso a políticas públicas sem ter que tirar do seu salário, que não é alto, né? Como a gente traz os índices aqui, para pagar um convênio médico, para ter que pagar uma escola particular, você tem acesso de qualidade às políticas públicas. Então, é isso que a população tem que responder para si, né, e perceber o panorama e o contexto, o IDH maior, um dos maiores do Brasil, para quem? É para mim? É para você? Será? Dentro das políticas públicas, uma de suas bandeiras são as pessoas com deficiência. Como é que você enxerga o que acontece em Nova Lima, o que a prefeitura faz para essa camada da população? Então, quando você fala do meu desejo de ser pré-candidata à prefeitura de Nova Lima, claro que foi uma construção coletiva, né? Uma construção do partido PSOL, que é um partido que traz uma roupagem, né, de inclusão da diversidade, da sustentabilidade, da educação ambiental, da inclusão de pessoas diversas, né? É importante você falar isso, que muitas pessoas me conhecem
pelo ativismo pela pessoa com deficiência, mas eu sou interseccionalizada por várias áreas, né? Eu sou servidora pública da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, eu sou profissional de carreira, eu sou cientista, né? Sobre políticas públicas e da psicologia social, eu sou mulher preta, então acaba que você é envolvido para além da pessoa com deficiência, né? Mas a vida me fez um convite mais urgente, né? Porque eu tenho um filho com deficiência, e aí eu pude ratificar todas as políticas excludentes da nossa cidade, né? Que não reconhece a pessoa com deficiência como ser de direito. E aí, há pouco tempo, eu fui cancelada. Um apagamento, um silenciamento, porque nós percebemos que famílias estavam sendo negligenciadas em seus direitos de acesso à saúde para os seus filhos. Você sabia, Fred, que a partir dos 12 anos de idade, as pessoas com deficiência, principalmente autistas e com deficiência intelectual, não têm tratamento clínico com frequência e continuidade, né? Não tem prioridade de atendimento e eles são encaminhados para a unidade básica de saúde, onde hoje o NASF se tornou EMULT, né, equipe multidisciplinar, que, na verdade, são profissionais importantes na orientação dos pais, mas não nos tratamentos com frequência e continuidade. A frequência é de uma vez por mês. Isso não adequa às necessidades de reabilitação cognitiva, de reabilitação socioemocional, de reabilitação educacional para essas pessoas, né? Então, hoje, nós temos um grande problema, porque as famílias, elas ficam mendigando tratamentos e favorzinhos de determinado servidor público, de determinada secretaria, porque nós não temos um conselho da pessoa com deficiência em Nova Lima. E o conselho é para quê? A nossa luta é para quê? E isso nós chamamos João Marcelo mais de 100 vezes nas redes sociais, pelo WhatsApp, e ele não nos respondeu, não nos acolheu, né? E isso é muito sério, porque hoje não tem a participação dessas famílias e dessas pessoas com deficiência na construção de políticas voltadas para elas. É uma exclusão total, é um cancelamento total, né? Outro fato muito interessante, né, e triste da história do governo João Marcelo é que e da Câmara Municipal de Nova Lima também, que hoje nós não temos, de fato, oposição. Uma cidade sem oposição, para mim, é uma cidade morta, né? Como que você entende que uma audiência pública voltada para os cuidados para a pessoa com autismo não aparece 9 dos vereadores em 10 vereadores, né? E não aparece nenhum representante do executivo? É dizer, vocês não importam, né? E quando eu falo de inclusão, eu não estou falando somente de inclusão da pessoa com deficiência, porque muitas pessoas falam assim, ela tem uma bandeira única. Não. Como eu já disse, eu sou servidora pública, eu vejo também, né? Eu estive dentro da máquina pública em 2017 como diretora do Departamento de Saúde Mental. E naquela época, nós tivemos a reforma administrativa com a questão de que a prefeitura estava falida, que foi deixada sem orçamento e tudo mais. E aí, onde foi o prejuízo? Juntamente nos servidores públicos, que é a falta de cuidado com as políticas públicas e com os servidores de carreira dentro da prefeitura, né? E aí, hoje, né, quando você pensa, eu estive, né, no Departamento de Saúde Mental na época, e um dos direitos que foram cancelados desses servidores, por exemplo, nós temos o CAPS, que é um departamento de urgência psiquiátrica, que eles continuam recebendo urgência psiquiátrica, e eles deixaram de ter o adicional de urgência. Eles trabalham com urgência e não ganham o adicional de urgência, né? Continua até hoje sem receber? Continua até hoje sem receber, né? E isso foi um caos dentro do meu departamento e eu não tive nenhum apoio
apoio na época para reverter essa situação. Entretanto, dentro das minhas possibilidades de ação, que eram muito poucas, porque acima de mim tinham pessoas que não se sensibilizavam com a causa das pessoas com sofrimento mental, né? Eu consegui ainda, na época, pulverizar os psiquiatras para os UBSs, regionalizar os psiquiatras da UBS para dar maior acesso. E esse programa continua até hoje. Graças a Deus, isso foi mantido. Mas, quando eu comecei a perceber essa não valorização da política da saúde, não valorização das políticas voltadas para os servidores, né? Uma desvalorização, um sucateamento dos recursos da saúde pública, eu retornei, por vontade própria, para o meu lugar. Porque, na verdade, eu fui cedida de um município para outro para assumir o Departamento de Saúde Mental na época, mas eu percebi por dentro essa falta de valorização dos serviços públicos e dos servidores. E aí, alinhavando com o nosso momento de hoje, Fred, hoje nós temos mais ou menos o mesmo número de servidores de carreira e servidores contratados na prefeitura. Todos têm igual importância, são novalimenses, precisam trabalhar. Entretanto, até mesmo os contratados têm baixos salários, né? E aí eles ficam reféns de um trabalho que eles não vão ter estabilidade. E como que a gente muda isso? Hoje nós temos lançados 2 editais, né? Para a educação e para a guarda municipal com baixos salários. Nós temos um sucateamento, uma não valorização da educação no nosso município, dos servidores da educação do nosso município, né? Para você ter uma ideia, povo de Nova Lima, Fred, né, e toda a equipe aqui, nós temos um edital que paga que quer pagar, né, que deseja pagar R$2.600 e poucos por 22 horas e poucos de trabalho, né? De qual área? Da área de educação, como professor. E o nosso piso federal é o dobro. Isso é uma desvalorização. Da secretaria, se você for... Ainda esse dado está lá no portal da transparência. Até quando, eu não sei. Mas os servidores da educação são os mais mal pagos. Mas a prefeitura não afirma que cumpre o piso? Não, não cumpre o piso. Não cumpre o piso, né? E aí, a Secretaria da Educação são os profissionais que menos ganham dentro do município. Isso é dizer, não valoriza-se a educação. Não valoriza as políticas públicas de educação. E um município que não valoriza os servidores da educação e não valoriza os educandos da educação, que são os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, né? Você sabia, Fred, que um dos mais baixos índices da qualidade de educação básica é de Nova Lima? Está no 116º lugar. E como que você vê essa discrepância de um IDH, um dos mais altos, e a falta de valorização da educação? De cursos técnicos públicos, de reconhecimento, né? Nós não temos um instituto federal, nós não temos uma universidade federal. Só para reforçar, a educação é obrigatório, em Nova Lima gasta-se essa porcentagem, parece que até mais, 25% do orçamento tem que ser gasto com a educação. Então, nós estamos falando de 25% de um orçamento de R$1,5 bilhão. É muito dinheiro. E onde que nós vamos realmente investir nessa educação que nós não estamos vendo, porque os índices demonstram essa falta de qualidade do servidor e essa falta de qualidade da educação básica. Cristiane, referente também a qual a sua ideia sobre, em caso de vitória, da gestão popular. O que significa a gestão popular em seu governo, caso você confirme a candidatura e seja prefeito? O que você vê de gestão popular? Eu acho que ratifica toda a minha trajetória,
né, e a trajetória do PSOL, que todas as construções elas precisam da participação das comunidades. E onde que a gente fortalece a participação das comunidades? Nas conferências, nos conselhos, com as lideranças comunitárias, com os estudantes, né, trazendo essas pessoas para conversar, né, trazendo sem medo, né, de construir conhecimentos e saberes populares, né, dos ativistas das pessoas de todas as causas, né? Grandes cientistas de Nova Lima, Fred, não estão em Nova Lima participando das construções das políticas públicas, né? Porque nós não fomos valorizados. Muitas vezes são chamadas pessoas técnicas de fora que não são conhecidas, que não têm um saber sobre a nossa cultura, né, sobre a nossa história, né, e impõe saberes que a gente não se identifica e não fortalece as políticas identitárias para a nossa população. Então, assim, a gente precisa retomar e reconhecer a população de Nova Lima como conhecedora e como merecedora de políticas que elas possam ter realmente uma qualidade de vida maior. Lembrando, nós temos 61% de pretos e pardos, com poucas pessoas com nível superior, né? Falta de valorização da educação e do acesso à educação, né? E com isso a gente tem também um baixo índice de empregabilidade, né? Porque quantas vezes a gente ouve, né, que Nova Lima é uma cidade dormitório? Porque as pessoas precisam sair para outros lugares para poderem trabalhar, né? E quando aqui, se não estão na prefeitura, com contratos precarizados, né, ou não valorizados enquanto profissionais de carreira, estão nos comércios ganhando muito pouco, né? Porque os dados falam isso. Não é Cristiane que está falando isso, os dados que eu trouxe do IPS. Cristiano, você reforça bem que em Nova Lima 61% são de pessoas pretas e pardas. Mas como a prefeitura pode e tem baixa questão de nível superior, nível superior, né, o baixos salários. O que a prefeitura consegue fazer para mudar isso? Eu acho que primeiro é reescrever a história de inclusão para todos. Hoje Nova Lima não é uma cidade para todos. Nova Lima é uma cidade elitizada, muitas das vezes para as pessoas ricas, brancas, que não precisam das políticas públicas da nossa cidade. Então, fortalecer a Secretaria de Direitos Humanos, não com uma pessoa que representa a igualdade racial, porque é assim. A coordenadoria é uma pessoa. Né? A coordenadoria da pessoa com deficiência é outra pessoa. Isso que eu te perguntar, existe a coordenadoria com pessoa com deficiência? Existe uma pessoa. Né? Eu acho a coordenadoria da diversidade sexual, uma pessoa. Então, nós precisamos transformar essas políticas de direitos humanos em coletivos. Nós precisamos falar dessas pessoas para as comunidades. Fazer projetos junto com as comunidades, com as lideranças sociais, né, com as lideranças comunitárias, saírem dos prédios, né, e poder pulverizar essas ideias de inclusão, né, e alcançar essas pessoas que não são ouvidas hoje no nosso território, né. Então, a inclusão em todos os sentidos. Né? Porque hoje, Fred, quando eu fico admirada, né? Hoje mesmo saiu, né, uma notícia, né? O maior IDH, melhor qualidade de vida. Novamente, para quem? Para quem? É para a maioria que mora na periferia, porque a periferia nossa é construída com os grandes prédios, com os grandes empresários, né? E os bairros mais centrais e adjacentes são de pessoas pobres, né? E inclusive quem visita Nova Lima fala sobre isso, né? Nossa, a gente chega lá perto do BH Shopping, a gente vai descendo, vai vendo os condomínios, quando a gente chega no centro a gente vê uma outra realidade. A gente vê uma expansão territorial, né? Com uma dificuldade de mobilidade, de trânsito, de pessoas, não tem acessibilidade
para as pessoas com deficiência. Você não vê pessoa cadeirante andando em Nova Lima, vê? Você não vê pessoas com deficiência andando em Nova Lima, porque elas não são inclusivas, né? Você não vê pessoas pretas com cargos de secretários da Prefeitura de Nova Lima. Você não vê pessoas pretas e mulheres pretas com representatividade na Câmara. Então, a população de Nova Lima, ela precisa, como eu, né, buscar qual é o lugar que eu tenho nessa comunidade de fato. Como que isso afeta a minha família? O que isso traz de falta para a minha família? Né? Quando você vê pessoas que têm que trabalhar e usam 1 hora de ônibus em pé para chegar no centro de Belo Horizonte para trabalhar e para voltar da mesma forma, desgastados, e quando você vai no supermercado em Nova Lima, que é tudo o olho da cara, né? A gente precisa pensar que lugar é esse que Nova Lima não está fazendo uma redistribuição mais igualitária para todas as pessoas terem, de fato, qualidade de vida. Sucateando as políticas públicas, sucateando as políticas de educação, não potencializando a empregabilidade, o emprego da cidade. Fala muito em empreendedorismo, mas a gente tem que falar de cooperativismo, a gente tem que falar de fortalecimento da empregabilidade de Nova Lima. Empreendedorismo de quê? Eu sozinha? Eu faço tudo, né? Eu faço meu registro da minha pequena empresa, eu vou lá e alugo um imóvel, eu mesmo faço. É sobre isso que Nova Lima está buscando? Ou a gente tem que se fortalecer enquanto política de empregabilidade, né? E política para todos, para que a gente realmente tenha uma qualidade de vida, né? Para as pessoas que mais necessitam. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho mais Cristiane Nunes no Banqueta em Foco. Tem alegria maior do que ver os filhos realizando sonhos? É para criar oportunidades que o governo federal ampliou as escolas em tempo integral. Com o Pé de Meia, começamos a enfrentar o velho problema dos jovens que deixam a escola para trabalhar. E 100 novos institutos federais serão criados. Tem muito trabalho sendo feito. Fortalecer a educação é bom para os nossos filhos, é bom para todo mundo. Fé no Brasil, a gente tá no rumo certo. Brasil, Governo Federal. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Brasil unido contra a dengue. Combater o mosquito é uma tarefa de todos e as ações nas instituições de ensino são muito importantes. Por isso, professores e estudantes chamem seus colegas, familiares e vizinhos e vamos juntos eliminar os criadouros do mosquito. Fique atento. Em caso de febre alta, dores de cabeça e articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Estamos de volta com o Banqueta em Foco, que hoje recebe a pré-candidata a prefeita de Nova Lima, Cristiane Nunes, pelo Partido PSOL. Cristiane, vamos falar agora um pouquinho da MG 030, que foi uma obra que demorou aí por volta de 4 anos. O que você achou da entrega? Você tem alguma observação a fazer a respeito dessa obra?
Na verdade, os dados, né, de orçamentos dessa MG30 foram muito cabulosos, né, não teve uma transparência, na verdade, houve uma falta de transparência do que foi investido, do que não foi investido, né, e esse tempo também moroso, e Nova Lima tem essa coisa, né, isso é histórica também, uma história triste, de se inaugurar as coisas, né, próximo da eleição. Isso é mais ou menos dizer assim, olha, nós poderíamos ter terminado antes, mas não terminamos porque a gente não quis, né, porque era mais interessante a gente falar sobre isso próximo à eleição. E eu acho que isso é subestimar a inteligência da população de Nova Lima. Né? Eu acho que a primeira coisa é a falta de respeito com relação às pessoas de Nova Lima, né? Outra coisa, Fred, as grandes obras, elas precisam ser pensadas para as pessoas e não necessariamente para determinadas situações. Então, a duplicação da MG30, né, muitas vezes as pessoas falam assim, um tapete e tal, um tapete para quem? Para as pessoas que têm automóvel. Né? Mas as pessoas que margeiam, que moram e que precisam transitar na MG30, elas não têm passarelas, por exemplo. Isso coloca a população em risco. Né? Então, nós precisamos pensar em obras, mas pensar prioritariamente em pessoas. Que essas pessoas, elas possam ter segurança nessas obras, que elas possam ter cuidado com essas obras. Então, eu fico observando, né, aquela parte ali depois do trator, né? E aí você vai seguindo rumo ao bairro dos Cristais, não tem uma passarela e tem vários moradores que margeiam ali, que precisam transitar e eles não têm passarela. E como que faz essa segurança? Você faz uma pista duplicada, você aumenta a velocidade dos carros, mas você não cuida das pessoas que nelas transitam, né? Então é por aí. Eu acho que os dados de licitação não foram claros e não são claros, e as obras são muitas vezes pensadas de forma macropolítica, mas não micropolítica, que é essa micropolítica do cuidado com as pessoas. Dentro disso também, observação nos cristais, né, no trevo dos cristais, não tem ponto de ônibus. Não é que não foi instalado ponto de ônibus, não deixou espaço para se instalar um ponto de ônibus. Exatamente. Isso é não pensar nas pessoas. Né? As políticas municipais, elas precisam pensar no cuidado. Qual que é o maior patrimônio de Nova Lima? O maior patrimônio são as pessoas e deveriam ser as pessoas, mas não são. Né? É uma minoria ali que tem privilégios de imóveis, de dinheiro, de investimento, né? Mas isso não é revertido em políticas reparatórias, né? E compensatórias para a população que nela reside. Cristiano, vamos falar um pouquinho do partido PSOL. Como que o PSOL, que é um partido relativamente, não é mais um partido tão novo assim, mas ainda não tem representatividade na Câmara de Nova Lima. Sim. Como que vem o PSOL para essa eleição? Eu acho que a gente vem mais fortalecido, né? Justamente por causa dessas construções que rompem com uma história excludente do nosso município, né? A gente vem com uma nova roupagem de pessoas, eu posso dizer aqui nomes muito importantes, né? Pelo ativismo, pela consciência ambiental, pela sustentabilidade, pelos direitos humanos. Eu falo aqui de Eduardo Otero, né? Eu falo de Daniel Capellini, eu falo de Lucas Baggio, eu falo de Rebeca Lloyd, eu falo de Fernanda Tunas. São nomes que a gente precisa ver essa história, né, dessas pessoas na comunidade, né? E eu tenho muito orgulho de fazer parte hoje desse partido que pensa de uma forma inclusiva e de fortalecimento das políticas inclusivas e dos territórios e das pessoas, das lideranças comunitárias, da gestão participativa. E a gente vem com o ideal, né, de termos 16 pré-candidatos à vereança e chamamos a esquerda para encorpar essa nossa luta, né? A esquerda de Nova Lima,
ela desintegrou um pouco, né? E de fato, hoje o PSOL ele tem um posicionamento muito fortalecido nesse sentido, né? Com os ideais, né? E a gente sabe que a pessoa que tem um posicionamento de esquerda, ela é inclusiva, inclusive para aqueles que pensam de forma diferente politicamente, né? Eu acho que a grande questão é que a gente quer unir forças, né? Entender os processos das pessoas, respeitar as pessoas em todas as formas de se posicionar politicamente, mas com um ideal, que é o fortalecimento das políticas voltadas para aqueles que mais precisam. Então, dentro disso, Cristiane, que a gente vê no Brasil essa polarização, né, entre direita e esquerda, a gente vê pertinho aqui da gente, que é Belo Horizonte, essa questão da possibilidade dos partidos de esquerda, inclusive o presidente Lula força isso muito, que se unem. Aqui em Nova Lima, vocês acham que há essa possibilidade? E queria saber como você vê em Nova Lima a questão de direita e esquerda. João Marcelo é direita, é um governo de esquerda? Como é que você enxerga essa celeuma aí? Na verdade, eu acho que a gente precisa diferenciar o que é direita da extrema direita, né? Na eleição da participação do Bolsonaro, que ele foi eleito, tinham candidatos de direita, que era o Amoedo, o Meirelles, né? Que eram pessoas que tinham um posicionamento de direita, mas pessoas idôneas, pessoas que tinham não pontuavam em suas falas, né, intolerância, tortura, homofobia, racismo, né, negacionismo. Então, a gente tem que ter muito cuidado para falar disso. Eu respeito as pessoas que têm um posicionamento de direita. Eu tenho amigos em Nova Lima de direita. Mas quando a gente fala de uma radicalidade, né, de um pensamento extremo que exclui, que violenta, né, e que ainda reverbera, mesmo num candidato inelegível, que você apoia esse candidato, isso é muito sério. A gente não pode ratificar uma coisa dessa, né? Agora, então eu acho que existe uma polarização da esquerda com a extrema direita, mas a esquerda com a direita a gente conversa, né? A gente tem, inclusive o posicionamento do Lula hoje, né? É um centro-esquerda, né? Para te falar a verdade, eu acho que o prefeito ele não se posiciona muito a respeito disso. Eu fico meio assim, sem saber, né, esse posicionamento, né? Ora lá, outra cá, né? Mas eu acho importante que todos construam para a população de Nova Lima. E hoje nós temos uma heterogeneidade de posicionamentos políticos em Nova Lima, né? E a gente tem que pleitear a todos, né? Essa conversa tem que existir, né? A gente precisa... Quem é que em sã consciência, né? Todas as famílias, né, Fred, tem uma diferença. É marcado por uma diferença. A minha família é marcada por uma pessoa com deficiência, eu sou marcada pela negritude, né, por ser uma mulher preta. Outra família tem uma pessoa dentro da condição LGBTQIA+. A outra família tem uma diferença de uma religião, de matriz africana, né? São diferenças e que, na verdade, só nos enriquece enquanto sociedade, né? Então, eu acho que essa educação política também, que de direitos humanos, né? Para dar o direito de dar a você o que você é, né? O direito de você ser o que é, desde que você respeite o lugar do outro. Então, eu acho que a gente precisa entender esses espaços de conversa, de construção coletiva, porque são possíveis, né? E eu acho que é esse o exercício da democracia. Então você não vem com aquele discurso de mais polarização, por tudo que você falou agora. Não, eu acho que a gente precisa entender que a polarização ela foi engatilhada por uma extrema direita e não pela direita. Em que lugar que você pode estar? Não tem problema você ser de direita, mas você tem que entender que alguns pontos eles são incompatíveis, inegociáveis, né, com respeito
à dignidade humana, à diversidade das pessoas, né? Você tentar, por exemplo, controlar o corpo do outro, né? Você não faz isso, você não pode, você enquanto homem, você não pode amar um homem, você enquanto mulher, você não pode fazer um aborto mesmo fruto de um estupro. Isso é controlar o corpo do outro. Quem deseja ser controlado? Eu acho que ninguém quer. Eu acho que a gente tem que ter minimamente, né, o direito de escolha. E tampouco você vai ser controlado enquanto prefeita da cidade. Exatamente. Eu acho que não é questão de controle, é questão do exercício de construções coletivas e de fazer o exercício de estar no lugar do outro, né? Eu não tenho esse lugar de mulher preta, por exemplo. Né? Eu não sei do que você está falando, mas eu posso aprender. Né? Nós sabemos que nós temos um feminismo branco e um feminismo preto, que tem particularidades diferentes, mas por que a gente não pode unir forças para isso? Hoje nós temos 57% da população de Nova Lima feminina. Olha a importância de você ter uma pré-candidata mulher preta. Não é porque sou eu. Eu acho que isso é importante dizer. Poderia ser outra mulher, né? E poderia ser outras mulheres. Né? Então, a gente fortalecer os movimentos, né, para que a mulher, independente da sua condição, ela tenha representatividade no poder executivo, no poder legislativo, na sociedade, na valorização, né? Isso tem que ser para todas. Né? Eu estou nesse lugar, eu falo desse lugar, mas eu entendo o lugar do outro também. Né? Cristiane, chegamos ao final do nosso programa. Se você tiver alguma mensagem final, alguma consideração final ou algo que nós deixamos de falar, você fique à vontade. Sim, eu acho que a gente, com essa pré-candidatura, a gente quer romper padrões, né, que foram historicamente ratificados na nossa cidade. Nós precisamos ouvir a voz, porque as vozes existem, mas elas não podem ser canceladas, silenciadas, né? Elas precisam estar no palco das decisões políticas do nosso município. Nós temos sonhos para todos, né? Que as políticas públicas sejam valorizadas, de saúde, educação, de assistência social, esporte, lazer, cultura, né? Que esses espaços de política sejam de fato inclusivos, para que quando, na próxima propaganda da cidade, Nova Lima é um dos maiores IDHs do Brasil, de Minas Gerais, que eu me reconheça nisso. Porque é chocante, né? Uma família que é a maioria de pobres em Nova Lima, que hoje nós temos a maioria de pobres em Nova Lima, ela ver essa propaganda e ela falar assim, poxa, eu sou culpada por eu não conseguir ter um poder aquisitivo adequado, por eu ter que esperar por um atendimento durante 4 horas, 5 horas. Eu não estou me reconhecendo nessa cidade. Onde eu preciso mudar? Não é não é individualmente uma mudança individual, né? Essa coisa meritocrática, mas é uma questão de valorização do coletivo e das oportunidades. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, Fred, pela oportunidade, e a todos vocês de Nova Lima, muito obrigada pelo carinho, e vamos juntos nessa pré-candidatura, nesse fortalecimento. Chamo a esquerda, chamo todas as mulheres e todas as pessoas que também não se reconhecem nesse IDH, que é, de fato, não identitário para todas as pessoas de Nova Lima. Um abraço. Obrigado também a você de casa pela audiência e principalmente pela confiança.